você abrisse comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 5. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. Paulo estava com uma preocupação. E você sabe que todo pai quer que o filho esteja bem, e que corresponda àquilo que ele fala e que divulga sobre ele. Então, Paulo fala que os coríntios e a igreja de Corinto é uma bênção. E diz, não, a igreja de Corinto ela vai ajudar vocês sim, ela vai ajudar no que precisar. Então ele manda uma carta prévia. E manda Tito com essa carta à frente. Depois ele ia atrás com alguns macedônios. E ele escreve assim, vamos ler o versículo 5, depois vamos sentarmos e continuarmos. Portanto, tive por coisa necessária, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 5, exortar esses irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparasse de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronto como bênção e não como avareza. Podemos assentar. Existem várias pestes na igreja, e o salmista escreve no Salmo 91 sobre várias pestes e situações, e uma das pestes da igreja é a avareza. A avareza é uma lepra no meio das famílias e no meio das casas. Existem famílias, e você vai olhar hoje, vai observar isso, que elas estão perecendo porque são avarentas. E a avareza é uma coisa muito visível, é muito iminente, a avareza. O que é avareza, pastora? A avareza é caracterizada por um egoísmo, onde você consegue ser voluntário, onde você consegue ser bom apenas para você ou para aquilo que te interessa. Aquilo que não te é interessante, você simplesmente ignora e passa de largo. Agora, uma das coisas importantes sobre a avareza, que o próprio apóstolo Paulo diz que a avareza é idolatria, e que a avareza ela manda para o inferno. E a avareza não tem nada a ver com você ter muito ou ter tudo. A avareza tem a ver com o próprio coração do ser humano, no apego, no egoísmo e na cobiça. Porque ter é para o crente. Deus sempre projetou abençoar os filhos dele. Quando Deus quis dar uma terra para Israel, Deus não pegou uma terra seca e desértica nela, eles já estavam. Deus escolhe a melhor terra, a terra dos anaquins, onde o povo vivia muito bem, porque a terra era muito produtiva, a terra era muito fértil. Deus sempre projetou dar o melhor para o seu povo, mas o que Deus nunca quis é que o povo de Deus se tornasse avarento e apegado àquilo que possui. A avareza é um mal que precisa ser combatido diariamente. E eu faço até menção do que Paulo diz na ceia sobre o exame. Examinai a vós mesmos. Todos os dias os cristãos devem examinar-se para olhar e observar se tem existido avareza no coração deles. E hoje nós vamos observar um pouquinho. Porque existem pessoas, isso é até hilário, se não fosse trágico, que elas são avarentas, mas elas são generosas com as pessoas que interessam, família, esposa e filhos, e diz assim, eu sou muito voluntário e muito bondoso, né? Então, a avareza, uma das características principais você escolhe aquilo que te é interessante, e então você é voluntário apenas naquilo que te é interessante. O apóstolo Paulo manda alguns irmãos adiante, a igreja de Corinto, dizendo assim, eu mandei eles ir adiante para eu não passar vergonha, essa é a verdade. Eu não quero passar vergonha, porque eu fiz uma propaganda de vocês, que vocês são uma igreja abençoada, uma igreja generosa. E agora, se esses irmãos chegarem aí e vocês forem avarentos, eu vou ficar envergonhado. E não só eu vou ficar envergonhado, mas como vocês vão ficar humilhados. Vamos ler novamente o versículo 5. Ele diz assim, eu mandei alguns irmãos ir na frente para preparar
a vossa bênção, já antes anunciada, vocês já sabem sobre isso, para que esteja pronta como bênção, não como avareza. Eu quero que vocês entreguem o que tem que entregar com voluntariedade, com alegria. Isso tem que ser uma bênção, tanto para quem vai receber, quanto para quem vai doar. Então, você percebe a discriminação nele sobre a questão de doar. Aí ele diz assim, no versículo 6, aí ele apela, né? Paulo, como um pastor, ele apela falando dos benefícios de doar. Você acha que Paulo vai fazer isso? Ou seja, lembrar aquilo que o salmista relata, o que semeia pouco, pouco ceifará, e o que semeia em abundância, abundância colherá. Ele não precisava ter apelado. Mas por que ele apela? Porque ele tem receio que quando os mensageiros chegassem, ele mesmo chegasse com alguns macedônios, ele passaria vergonha porque a oferta seria diminuta. A arrecadação seria diminuta, ele passaria vergonha. E ele apela e diz assim, vocês precisam se lembrar o seguinte, no versículo 6, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. É tipo de uma suposta conscientização, tá? Vocês se lembrem disso? Porque quem dá pouco, não adianta querer colher muito, vai receber pouco. E ele diz assim, e o que semeia em abundância vai colher. Então, a necessidade que eu estou pondo para vocês agora é um campo de semeadura. Estou colocando diante de vocês a necessidade para vocês ofertar e entregar, e é um campo de semeadura. Vocês é quem sabe. Se vocês semear pouco, vocês vão colher pouco. Mas se vocês semearem muito, próximo versículo. Mas eu quero que cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não quero que vocês sejam hipócritas e falsos. Eu não quero que vocês fiquem constrangidos e vão contribuir porque eu estou, ameaçando, ou eu estou... Não. Eu quero que vocês contribuam segundo o coração de vocês. Não com tristeza ou por necessidade. Eu não quero que isso seja motivo de tristeza nenhuma para vocês, ou que vocês façam para poder receber com interesse. Não. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Quer dizer, todo aquele que faz o serviço ao Senhor, ao mandamento com alegria, Deus ama. Então, vocês precisam entender que a colheita e o amor de Deus é algo bom para vocês receberem segundo a semeadura. Versículo 8. E ele fala ainda, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Ele diz um mistério nesse versículo 8, ele diz assim, vocês sabem que se vocês ministram o dinheiro que está sendo pedido a vocês agora, Deus vai abençoar todas as áreas da vida de vocês. É isso que ele está dizendo. Vamos ler de novo? Versículo 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Ou seja, vocês estão ministrando na questão financeira, mas Deus vai visitar a vida de vocês, a família de vocês, os relacionamentos de vocês, em tudo vai ser abençoado. Então, olha o que o dinheiro vai trazer para vocês. A bênção, a graça. Aí ele continua dizendo assim, ainda no versículo de número 8, a fim de que tendo sempre, quem dá, ele diz, vai ter sempre, e em tudo, todas as áreas e tudo. E em toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Versículo 9. Conforme está escrito, espalhou, novamente ele usa o salmo, e deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, quer dizer, é Deus que deu para vocês, também vos dê pão para comer, ou seja, o Senhor faz com que vocês... Aqui ele está falando sobre uma bênção de Deuteronômio. Em Deuteronômio, eu vou ler até para vocês, que falam que plantarão e não colherão, não desfrutarão. Então, aqui ele está dizendo sobre uma bênção que é contra a maldição. Ele diz assim, Deus vai dar a semente, essa semente vai chegar a ser pão. Vocês vão comer o que vocês plantam e colhem. Aí ele diz assim, no versículo de número 10, também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Que vocês possam continuar fazendo isso mais e mais e mais. Abra comigo em 1 Samuel 25, quero dar um exemplo de avareza. 1 Samuel capítulo 25, você sabe de quem que eu estou falando? Nabal. 1 Samuel 25.
Eu quero falar sobre a primeira característica de pessoas liberais. Diga comigo, gratidão. Não, graça. Diga, gratidão. Gratidão. A gratidão é algo que está escasso. O próprio apóstolo Paulo, dizendo também à igreja, ele diz assim, olha, peraí, eu ministro a vocês as coisas espirituais, eu vou colher as materiais sim. Se eu dou a vocês as coisas espirituais, eu vou colher as materiais. Gratidão. Aquilo que deve ser e deve existir na vida e na família dos crentes. Gratidão por você estar comigo 10, 5 anos, 20 anos. Gratidão pela rotina que se tornou para você em me abençoar, em me servir, em me ajudar. Gratidão é a visão que você tem daquilo que é feito pela outra pessoa. Você é grato aos membros da sua família? Você é grato àquilo que Deus tem feito por você? A gratidão deve ser uma prática que nós temos que ter em nossa vida diária. Quando os pastores de Nabal estavam no Monte Carmelo, Davi estava ali com seus homens, e ele ajuda os pastores de Nabal, dando víveres, comendo, protegendo, porque Davi tinha um mini exército. Quando os pastores de Nabal foram tosquear ovelhas, Davi manda um recado para Nabal, dizendo, eu fui bom com você, seja bom comigo. Né? Vamos ver o recado? 1 Samuel 25, versículo de número 6. Assim direis àquele próspero, o próspero que estava o dia antes para morrer. Assim direis àquele próspero, paz tenhas, que a tua casa tenha paz, e tudo que tem, tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores, ora, os pastores que tens estiveram conosco, e agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, confirma isso aí, se eu não fui bom, se eu não protegi, e eles dirão, estes moços, pois, achem graça em teus olhos, os mensageiros que eu estou enviando, porque viemos em boa ocasião, quer dizer, nós não estamos pedindo para quem não tem, nós estamos pedindo porque você já está tosqueando as ovelhas, já está matando as ovelhas para os seus pastores, dá aquilo que tiver a tua mão para nós. Dá, pois, teus servos e a Davi, teu filho, o que acha a mão, ou seja, o que você sentir no coração. Chegando, pois, os moços de Davi, falando a Nabal todas aquelas palavras, em nome de Davi, se calaram, dizendo, o nosso Senhor quer que você nos ajude. O que você sentir no coração, que tiver na tua mão. Você sabe para quem que Nabal estava negando ajuda? Para o futuro rei de Israel. Para o homem que havia comido os pães da proposição. Era para este homem que Nabal estava negando ajuda. Você sabe que Davi quis vingar. Abigail chega e diz assim, do Senhor é a vingança. Não misture com este homem. Não se embarace com este homem. Deixa Deus vingar. Deixa Deus vingá-lo. Então ele retrocede. Mas nesse momento aqui, no versículo 10 do 25, Nabal respondeu aos criados de Davi, diz, quem que é Davi? Quem que é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem do seu senhor. Ou seja, muita gente fugitiva, querendo isso e aquilo. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água, a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Vá lá no 37. Ele diz, eu não vou ajudar Davi, não. E ele tinha, hein? Ele tinha abundância. E ele não ajudou Davi. Davi quis matar o homem, a família dele e tudo mais. Entra Abigail, diz, não mata não, não se mistura com isso aí não, que isso aí não vale a pena. A própria mulher dele diz, não vale a pena misturar com esse homem. Aí o que acontece com ele? Capítulo 25, versículo 37. Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu o seu coração e ficou ele como uma pedra. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Esse homem não tinha voluntariedade, esse homem não tinha gratidão, esse homem não tinha reconhecimento, ele não tinha. Você sabia que existem pessoas que vivem
achando que vão levar lucro, porque aproveita de muitos, se esquecendo que Deus é juiz. Deus é juiz. Ele é Senhor. E você precisa olhar para Deus e entender que Ele está olhando para você. E que você deve, em primeiro lugar, a Deus. E como você pode ajudar a Deus? Deus é Deus em si mesmo. E como você pode ser bom para Deus? Deus é bom em si mesmo. Mas você pode ser bom para as pessoas que te cercam. Você pode ser bom para as necessidades e para os campos de lavoura de Deus. Aqui estava um campo fértil. Davi era um campo fértil. Eu olho para muitos crentes que semeiam em terra seca. Semeia. E quando está semeando, tem tanta erva daninha que ainda pega no pé e derruba ele. Derruba ele, está semeando, está derrubando o próprio semeador. Tem gente que você está ajudando ele está te fazendo mal. Você está ajudando ele está te prejudicando, te embaraçando e te fazendo dano. Então, até para semear, você tem que saber onde é que você está semeando. Se realmente Deus está ali, se Deus está abençoando. Quando Nabal olha para Davi, Nabal não enxerga o futuro rei de Israel. Ele não enxerga um eleito. Abigail enxerga. Abigail vê. Segundo exemplo, eu quero que você vá comigo em 1 Reis. Próximo texto aí. 1 Reis, capítulo 4. Eu falo de uma mulher. Eu falo agora sobre voluntariedade. Falei sobre avareza. Quero que você vá comigo em 2 Reis, capítulo 4. É segunda, tá? Segunda Reis, capítulo 4. Uma sunamita que via diariamente ou periodicamente Eliseu passar, ele, seu moço, e ela olha para ele andando, cansado, deserto e tudo, dificuldade, e ela sente no coração. Você sente no coração de ajudar pessoas? Você sente no coração de fazer mais do que você faz? Seu coração é avarento? Algumas pessoas dizem assim, como as pessoas andam avarentas? Como as pessoas andam? Por quê? Porque o egoísmo multiplicou. O egoísmo aumentou, então é obviamente que vai aumentar tudo, vai aumentar a avareza, vai aumentar tudo. Estes são aqueles que Jesus diz, eu não te conheço. Eu não te conheço. Ela olha para Eliseu e ela conversa com o marido e diz assim, vamos construir um quarto, vamos colocar uma mesa, uma cama, um candeeiro, uma cadeira, para que quando ele passe por nós, ele possa entrar. Quando falta voluntariedade, aumenta a maledicência. Quando falta voluntariedade, aumenta as rusgas e contratempos entre os irmãos. Porque onde há voluntariedade, a bondade, a misericórdia, a graça. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é os 9, e entre eles amor, bondade é o segundo. Amor, bondade, benignidade. Você é uma pessoa boa? De coração? De coração. Quantas pessoas que não fazem nada pelos outros? Ou melhor, além de não fazer nada de bom, fazem de mal. Pragueja, amaldiçoa, aponta o dedo, acusa. Faz dano, prejudica. Se o Senhor perguntasse hoje para você, filho, você é uma pessoa boa? Você vai dizer assim, sim, Senhor, eu sou uma pessoa boa. Por quê? Por que você diria que você é uma pessoa boa? Porque você nunca matou, nunca roubou, igual os ímpios, né? Nunca matei, nunca roubei, nunca. O que nos caracteriza a bondade são as obras favoráveis correspondentes àquilo que fazemos. Por que você diria que você é bom? Por quê? Você é bom para os seus filhos? Óbvio. Você é bom para o seu cônjuge? Óbvio. Bom para a sua mãe? Óbvio. Para quem você é bom? Essa mulher olha para o profeta e diz, façamos. E ela fez uma casa. E quando Eliseu passou por ali, ela convidou ele. E Eliseu ficou incomodado com aquilo. Diga, eu quero incomodar o céu. Você sabia que Deus não fica devendo a ninguém?
Quando você faz algo de coração, com alegria, com espontaneidade, com voluntariedade, o céu fica incomodado para retribuir. O céu fica incomodado para devolver 100 vezes mais, uma medida recalcada e sacudida, não é isso? O que vem antes disso? O que vem antes desse versículo? Dar e ser-vos-á dado. Uma medida recalcada e sacudida, visitarão vocês, estarão no vosso regaço. O céu não fica devendo nada para ninguém. Eliseu ficou totalmente incomodado, disse assim para o seu servo: o que eu posso fazer por essa mulher? O que o céu pode fazer por você? O que o céu pode fazer? Ela disse: não, eu sou uma pessoa abastada, eu moro no meio do meu povo. Aí Geazi, ela não tem filhos, mestre. Então Eliseu chama ela e diz assim: no período da vida você conceberá e terá um filho. O que eu quero dizer com isso? Faz uma ligação entre construir um quarto, uma cama, uma cadeira, um candeeiro com um filho. Tem alguma ligação? Não, nenhuma. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer que a sua voluntariedade, a sua generosidade, ela abençoa todas as raias, todos, é aquilo que Paulo diz no versículo 8 de 2 Coríntios 5. Tudo, a graça de Deus, vai abençoando, vai tirando, vai arrancando em todas as áreas. Existem pessoas que por causa da avareza destruíram a sua família. Sua família se desintegrou e se desfez. Por quê? Porque isso está em Deuteronômio. Está em Deuteronômio. Se você não obedece o meu mandamento, a minha palavra, a maldição virá sobre ti, dentro da tua casa, na sua intimidade. E tem crente que não consegue entender isso, não entra na cabeça dele. Ele acha o seguinte: bom, se eu não for voluntário, a única coisa que vai pegar é que eu não vou prosperar como deveria. Não. Se você pratica avareza, as áreas da sua vida são visitadas. Se você pratica a generosidade e a bondade, as áreas da sua vida são visitadas. Eliseu olha e diz: o que o céu pode fazer por ela? Ela não tem filhos, pois é isso que o céu vai fazer. Você conhece pessoas que por causa da avareza tiveram detrimentos e situações complexas em suas vidas, porque são avarentas. Difícil para perdoar, difícil para amar. Quem você ama? Só quem me interessa. Demora para perdoar, são pessoas enroscadas. Eu sempre tenho explicado para vocês, mas hoje não é um dia hábil, porque eu não tenho tempo, o quanto o emocional compromete a vida financeira. Pessoas chatas, ranzinzas, avarentas, que fazem questõezinhas e continhas de tudo, são pessoas que amaldiçoam a própria vida. Pessoas que são assim, ó, de mão fechada. Quando vai comprar um presente para alguém, não compra aquilo de bom grado, de coração. Dá o pior. Mas se fosse comprar para ela, compraria o melhor. A avareza tem entrado na família. A avareza tem entrado na vida das pessoas. E tem trazido dano. Não apenas à vida financeira, mas nos relacionamentos familiares, mas na esterilidade, mas dissolvendo e acabando com relacionamentos. Por quê? Porque isso é uma maldição. A Bíblia diz assim, 4:14. O que há de fazer por ela? Geazi disse: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Ela precisa de um milagre, mestre. Ela precisa de um milagre. Eu quero que você vá comigo em Deuteronômio 28. Deuteronômio capítulo 28. Toda a escritura é inspirada por Deus e poderosa para corrigir e para redarguir. A Bíblia diz em Deuteronômio 28, versículo de número 30, nós poderíamos ler bastante, mas não tem necessário. Quero falar agora como a maldição visita as famílias. Deuteronômio 28, 30. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Dissolução de casamento, adultério, prostituição, falência no lar. Nós estamos falando de família. É resultado de infidelidade, de avareza, de falta de bondade. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você deu algo para alguém que te custou alguma coisa?
Qual foi a última vez que você comprou algo para alguém, que você fez algo para alguém, que te custou algo? Esquece filho. Dar para filho, para cônjuge é egoísmo. Obviamente você vai fazer para outras pessoas. Hã? Diga. Em Atos capítulo 9, pode ficar aberto aí. Atos capítulo 9, Pedro estava em Jope, e o pessoal ficou sabendo que ele estava lá, e havia morrido Dorcas. Dorcas morreu, e Dorcas era uma mulher que fazia túnicas e mantas para as viúvas. E quando eles ficam sabendo que Pedro estava lá, as viúvas reuniram ao redor de Pedro, e Dorcas já tinha morrido, estava lá. E elas olharam para Pedro e mostraram as roupas que Dorcas fazia. Olha aqui, ó. Nós precisamos dela viva. Dorcas faz falta. Olha aqui as obras dela. Olha aqui o que ela fazia. Nós não podemos ficar, porque só tinha uma. Se tivesse 2 Dorcas, 3 Dorcas, 4 Dorcas, Dorcas podia ter partido, aleluia, glória a Deus, e parado, né, com tanto trabalho que tinha. Mas Dorcas teve que voltar para continuar o trabalho, porque não tinha outra Dorcas. As pessoas mostravam para Pedro o trabalho dela. E dizendo, olha o que ela faz por nós, Pedro. Então nós queremos ela viva. E Pedro disse assim, levanta, Dorcas, volta a trabalhar. Quais são as pessoas que diante de Deus apresentam o teu trabalho na vida delas? Quais são as pessoas cheias de gratidão? Cheia de gratidão que não consegue pagar, não consegue retribuir. Então chega diante de Deus e diz, Deus, olha aí o que essa pessoa fez por mim. É impagável, não tem como eu pagar, não tem como eu retribuir. Mas Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não consigo, mas o Senhor pode. Eu não tenho meios, mas o Senhor pode. A igreja está morrendo na maldade. Hoje nós vivemos em uma igreja má, uma igreja avarenta, uma igreja egoísta, uma igreja acumulativa. Uma igreja que só pensa em si mesmo, em acumular, em gerar benefícios para si. Quais são as pessoas que comparecem diante de Deus, dizendo, Senhor, olha aqui, olha o que essa pessoa fez por mim. Faz algo por ela, abençoa ela nessa situação que ela está vivendo. Abençoa ela naquilo que ela está vivendo. Eu faço de novo a pergunta. Qual foi a última vez que você fez algo que te custou para benefício de alguém, porque teu coração doeu? Teu coração doeu, teu coração doeu. E você não olhou a quantidade, você não olhou o quanto precisava. E você não olhou para nada. Você só queria tirar aquela pessoa da tristeza. Você só queria tirar aquela pessoa daquela situação negativa. Você não queria mais ver parte do seu corpo doendo, chorando. Somos corpo, e somos membros uns dos outros. Como nós podemos continuar egoístas e chamando o Senhor de Senhor? Como? Como? Se a parábola do samaritano ela é bem explícita e clara, e fala sobre as necessidades dos nossos irmãos. Tem gente que lê o bom samaritano e vai para a cadeia, evangelizar na cadeia. Sabe do que Jesus estava falando? Aqueles que seriam presos por amor ao evangelho. Pelo amor de Deus, tenhamos entendimento. Aqueles que são cativos dentro da igreja. Agora, a maldição os visitará. Você sabe que você consegue encontrar bondade no olho da pessoa ou não? Os olhos das pessoas exprimem bondade ou não. A avareza é algo tão impregnado que ela tem cheiro. A avareza tem cheiro. Ela cheira. Quando você tem o espírito, você identifica a voluntariedade, a bondade e a generosidade de longe. A pessoa não precisa fazer nada por você e você identifica. Por quê? Porque a avareza tem cheiro, cheiro ruim, cheiro de inferno, cheiro de egoísmo. E a igreja hoje está abarrotada de gente avarenta. O que as pessoas fazem para disfarçar a sua avareza? Vai no evangelismo, vai lavar a igreja, o que mais? Me faltam ideias. Eu não sou avarento, olha o que eu estou fazendo.
A Bíblia diz assim: edificarás uma casa, porém não morarás nela. Parte B do versículo 30. Plantarás uma vinha, porém não aproveitarás o seu fruto. Aqui fala de casamento, aqui fala de construção e aqui fala de ter. Pastor, eu sou avarento e nenhuma dessas coisas aqui me pega. Calma. Calma, não tem pressa. Tem que ter pressa. Tem que ter pressa? Não. Porque existem alguns que recebem nesta vida e existem alguns que recebem na eternidade. Lembra do rico e do Lázaro? O rico nunca foi pobre. Mas lá, no seio de Abraão, onde o Lázaro estava, o rico necessitava de uma gota de água. O que o exemplo de rico e do Lázaro fala? Falta de bondade. Deixa Lázaro molhar o dedo e pôr uma gota aqui, uma gota. Sabe como é que você identifica a avareza? Quando qualquer coisa sai do seu controle, quando você perde o seu conforto, quando as coisas não saem como deveriam, você já começa a estrilar, já fica irritado. Por quê? Porque alguma coisa invadiu a sua zona de conforto. Deus quer invadir a sua zona de conforto, tirar você de lá. Tirar você de lá, para que você não seja dependente de dinheiro, para que você não seja dependente de coisas mesquinhas e frívolas que acabam. A maior utilidade do dinheiro é o próximo. Diga isso para o seu irmão. Não existe maior utilidade para o dinheiro do que o próximo. Não existe. Não existe maior utilidade do dinheiro do que o próximo. Não existe maior utilidade de bênção do que o próximo. Quer amar a Deus, quer ser bom, próximo, é próximo. Versículo 31. O teu boi será morto aos teus olhos, porém ele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, não voltará a ti. Tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e não haverá quem salve. 38. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Aí você lembra da maldição de Malaquias, capítulo 3, que fala sobre os dízimos e as ofertas. Bom, vamos lá. Quero que você vá em Números, nós já estamos terminando, capítulo 13. Números, capítulo 13. Moisés manda alguns espias à terra prometida. E lá eles encontram o Vale de Escol, que é chamado assim porque é cacho de uvas. E um cacho de uva precisava de 2 homens para carregá-lo. 2 homens para carregá-lo. Que bom se você fosse uma pessoa que quando você partir desta vida, você poderia partir e dizer: Deus foi bom para mim e eu fui bom para os outros. Deus me amou e eu soube amar. Deus foi generoso e eu também pratiquei a generosidade. Deus não mediu preço e eu também dei aquilo que me custava. De 0 a 10, qual é o índice da sua avareza? Números capítulo 13. Eles olham para o cacho de uva e é enorme. No versículo 30, eles começam a falar mal da terra. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Caleb se manifesta e diz assim: não, a terra é próspera e boa e vocês não vão falar mal da terra. Não vão. Avarentos. Você sabe uma das coisas das quais Deus condenou Israel? A avareza. Vocês são avarentos. O avarento, ele não consegue ter fé porque ele não consegue obedecer. Todo avarento tem dificuldade de obedecer. Por quê? Porque obedecer a Deus é ele ir contra aquilo que ele quer. E o que ele quer, todo avarento prioriza o que ele quer. Todo avarento prioriza a vontade dele, é a vontade dele. Não mexe na minha zona de conforto. Não mexe naquilo que eu entendo das coisas. Não mexe naquilo que eu acho. Essa é uma das características da avareza. O voluntário não, Deus pode falar, o que o Senhor mandar eu faço. Por quê? Porque é voluntário, é quebrantado. O avarento, ele se caracteriza, ele tem dificuldade para perdoar, ele tem dificuldade para engolir. Não porque ele tem algum tipo de amidalite. É que as coisas não digerem bem para ele. Principalmente quando ele está em prejuízo. O avarento tem várias características. E você sabe, porque você
entende disso também. A Bíblia diz assim, no versículo 24 do capítulo 14, porém o meu servo Calebe, Deus falando que aquele povo, aquela geração não herdaria a terra, porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, e eu levarei a terra em que entrou a sua descendência, e a possuirá em herança. Vá comigo em Josué, vá lá comigo em Josué, capítulo 14. Fé, voluntariedade, ousadia, intrepidez, confiança andam juntos. Avareza, incredulidade, desconfiança, cobiça também são amigas íntimas. Calebe era alguém voluntário, abençoador. No entanto, que ofereceu Hebrom para quem conseguisse, e deu para a filha águas, vencer. Muito voluntário. Dá uma olhadinha nos olhos do seu irmão, vê se ele é voluntário ou avarento. Dá para chegar nos olhos. Um pouquinho, não precisa nem ser profeta, não precisa nem ser. Você enxerga nos olhos das pessoas. O olho identifica, os olhos é a lâmpada da alma. O avarento, você identifica ele nos olhos. Egoísta, ele quer que a vida dele ande bem. Ele não está nem aí com a vida do outro, ele não quer nem saber. Ele quer que a vida dele ande bem, que tudo anda redondinho, que tudo certinho. Para onde vão os avarentos? Para o céu ou para o inferno? Ficarão de fora os avarentos. E aí? Se é crente ou ímpio, avarento não entra no céu. Porque a avareza é idolatria. E aí? Quem sabe tantos problemas que você tem gerado na sua família, desintegrado, é por causa da avareza que você descobriu hoje. E você diz, Senhor, eu quero ter um novo coração, um coração voluntário, um coração despojado, um coração que não é apegado. Eu não quero ficar fazendo continhas, eu não quero que a minha alma se banque e crie um púlpito financeiro, um púlpito monetário dentro de mim. Eu quero, Deus, ser aquilo que eu sou em Ti. Eu não quero achar que eu sou porque eu tenho, eu sou porque eu ganho. Eu sou aquilo que o Senhor tem me feito. O meu interior. Eu não quero me bancar naquilo que eu possuo, eu não quero me bancar no meu nome, eu não quero me bancar naquilo que eu tenho. Eu sei que o Senhor é abençoador e tem me abençoado. Amém, Senhor. Isso é para uso da tua obra, uso para os teus filhos. Amém. Eu abençoo, pastor, os meus filhos, o meu cônjuge. Pode esquecer. Isso aí não conta. Não conta. Que peninha, não conta. Josué capítulo 14. Calebe vai falar com Josué sobre a herança dele. Versículo 7. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia a espiar a terra. Ele trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Toda pessoa que é avarenta, ela julga, ela fala mal, ela critica. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Você acha que uma pessoa voluntária de coração, bondosa, fica no Facebook olhando a vida dos outros? O que você acha? Me ajuda aí nessa resposta. Você acha que uma pessoa generosa, bondosa, que gosta de pessoas, que gosta de ser humano, fica no Facebook vendo a vida das pessoas? Estou te dando sinais para perceber. Fica? Não. Por quê? Porque ela está lá orando. Participando diante de Deus daqueles que ela tem sabido. Ela está lá colocando. Não fica no Facebook interessado na vida do outro. O interesse que ele tem na vida das pessoas é abençoar. E não ficar sabendo de notícia para poder ficar a par. Fique a par da sua situação, da sua vida. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, versículo 8, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua, de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor meu Deus. Calebe abençoa a família dele quando opta pela fé, quando opta em crer. Você sabe de quem Nabal era descendente? De Calebe. Não aprendeu nada, né? Deus, Versículo 10.
E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel no deserto. Agora eis que hoje tenho 85 anos, e ainda hoje estão tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dai-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia que tu ouvistes que estavam ali os anaquins, os grandes e fortes cidades, porventura o Senhor será comigo para expulsar, como o Senhor disse. Pergunta para o seu irmão, qual é a ligação que existe entre conquista, fé e generosidade? Tudo. Tudo. Caleb era um homem generoso, era um homem que tinha fé, e era um homem que foi reivindicar as conquistas. Quando você começar a reclamar da sua vida financeira, comece a analisar a sua avareza. Porque Deus é bom. Quem concorda que Deus é bom? Amém ou não amém? Tá. Comece a analisar a sua avareza. Por quê? Porque o pobre, ele não reclama da vida financeira. Por que ele não reclama? Porque ele está trabalhando. Ele está semeando. Ele não reclama da vida financeira dele. Ele não reclama das coisas que estão ruins. Por quê? Porque ele está dando graças a Deus pelo pouco. Ele está dando graças a Deus por a coisa diminuta. Ele está trabalhando, ele está fazendo alguma coisa. Mas o avarento não. O avarento, quando ele tem pouco, ele está murmurando, está reclamando, está blasfemando, está olhando para a vida dos outros. Está olhando o ímpio. Olha lá aquele ímpio lá, o Salmo 73. Ah lá, está prosperando, está abençoado. É ímpio, vai para o inferno e é ímpio. Olha aí, Deus, eu te sirvo. E eu te amo. E eu... Pobre, generoso, não reclama. Jesus diz, o evangelho é anunciado aos pobres. Pobres convertidos não reclamam. São fiéis, vêm à igreja a pé, de ônibus, e são fiéis e dão graças por tudo. Por tudo. E aquele carro velhinho, ele diz, propriedade do Senhor Jesus, e é de verdade aquilo no coração dele. Porque é mesmo, tudo dele é do Senhor Jesus. Ele não reclama. Agora o avarento ele reclama. O avarento amaldiçoa a vida. O avarento fala mal de tudo. Fala mal da casa, da família. Fala e olha e vê e tudo. Caleb, naquela situação diminuta, onde os anaquins povoavam a terra. E ele olha e diz, isso aqui tem futuro, isso aqui é nosso. Deus está do nosso lado. Ele não difamou a terra, ele falou bem da terra. E o Senhor diz assim, em você houve um outro espírito, um espírito generoso, de confiança, de fé. Você é o único que, você, Josué e o sacerdote, vão passar para a terra prometida e vão herdar. Você fala mal? Fala mal? Quando a situação está apertada, você fala mal ou você dá graças a Deus? Dizendo, graças eu te dou, Senhor, porque eu tenho o necessário. Eu tenho o necessário. Mas o avarento não. O avarento fica de cama, fica com depressão, entra debaixo da cama. O avarento murmura, reclama, faz crise de silêncio. Por quê? Porque ele não se conforma. Como eu sirvo a Deus, eu estou nessa situação. Mas ele precisa olhar o quê? Olhar a avareza do próprio coração. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Pastora, no que ser bom abençoa a minha família? Dá saúde, dá livramento, protege, abençoa. A generosidade abençoa a sua família. Não pense que você é generoso porque você vai e faz uma oração para um, uma oração para o outro. Não, a generosidade é algo do Espírito Santo de Deus, que você não vê medidas nem sacrifícios para fazer coisas. Existem pessoas que estão fazendo obras e estão se autoprojetando nas obras, achando que isso engana Deus. Qual foi de verdade aquilo que você fez por alguém? Por amor de coração. Você não viu o preço, você não viu o que te custava, você não viu nada. Foi de coração. Todas essas obras não ficarão esquecidas diante do Senhor. Mas saiba, se você é avarento, você tem destruído a sua família, sentenciado a sua família, você tem aberto brechas para a sua família, você tem condenado a sua alma ao inferno. Não faça isso. Avareza é idolatria. Pessoas que idolatram o dinheiro, pessoas que idolatram as suas posses, pessoas que não poderiam ser ricas, não poderiam ser abençoadas, mas foram porque estão no reino,
mas não estão sabendo comunicar-se com as bênçãos. Deus quer que você seja bom, porque só assim você vai manifestar que Ele é Deus na sua vida. Deus quer que você seja bom. As pessoas que te cercam sabem se você é generoso ou avarento. Se você ainda não tem certeza do que é só perguntar para uma pessoa sincera perto de você. Ela vai te dizer se você é generoso ou avarento. Se quando você passa por uma crise, uma situação, a primeira coisa que você se importa é o que você não vai ter. Isso é avareza. Mas se você passa por uma crise, por uma situação, a coisa mais importante que você vê, Deus, o Senhor quer formar em mim o teu caráter, Jesus, e é isso que eu quero. Pessoas avarentas buscam a Deus e fazem dos seus relacionamentos com Deus objeto de conquista. Objeto de conquista. Elas até dizimam com medo. Elas têm medo. Eu te peço em nome de Jesus, sonda teu coração. A uva traz um significado de prosperidade, de comunhão. Salmo 128 diz: aquele que confia no Senhor, a sua mulher será como uma videira plantada ao redor de sua casa. Caleb olhou para aquele cacho de uva e diz: a terra é próspera e abençoada e eu vou crer em Deus. Crê no Senhor. Ele é o abençoador da sua vida. Ele é o abençoador da sua casa. Em nome de Jesus, que toda avareza seja destruída pelo poder da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Você que deve para pessoas e não paga porque não quer. Não paga porque quer lograr. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor e diz: Senhor, eu vou acertar as minhas dívidas. Eu vou acertar porque eu confesso que eu não estou pagando, Deus. Porque eu não quero pagar. Diga ao Senhor: Senhor, eu me arrependo. Você que não tem feito bem, as pessoas que Deus tem colocado perto de você, peça perdão ao Senhor. Você que vive de embaraço, que embaraça a sua vida por causa dos seus lábios. Sabe por que os espias e todo Israel foi proibido de entrar na terra prometida? Por causa da língua, do coração avarento. Quanta conversa jogada fora, quanta maledicência. O apóstolo Paulo diz assim: cuidado com a maledicência, porque o destruidor destrói os maledicentes. Quantas brechas você poderia estar tapando? Quanta bênção você poderia estar trazendo para a sua vida financeira, para a sua família. Em nome de Jesus, Deus é justo. E se você ainda está tendo falta de algo, o Senhor está presente. Seja feliz naquilo que você tem. Dê graças a Deus por aquilo que você tem. Não murmure, não reclame, não amaldiçoe. Se você não pode comer como gostaria, agradeça a Deus que você tem o que comer. Se você não pode morar como você gostaria, agradeça a Deus, porque você pode morar. Vamos ser gratos, 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 a gratidão, a liberalidade. Vamos abençoar as nossas casas, a nossa posteridade, a nossa família. Que possamos deixar essa terra e deixar um legado de bondade. Eu sei que você já conheceu uma pessoa boa na sua vida. Vê se essa pessoa você não viu Jesus. Vê se nessa pessoa você não viu Deus. Este é o verdadeiro convertido. Pessoas boas, generosas, que são incapazes de falar mal, incapazes de apontar, incapazes de julgar, mas amam o ser humano e dedicam a sua vida para ajudar e contribuir com o ser humano. O ser humano é a joia mais preciosa dessa terra. O ser humano é a maior preciosidade que existe nessa terra. Não há nada mais lindo, não há nada mais que manifeste Deus, não há nada mais que nos faz enxergar a atuação do Senhor do que o ser humano, quando Ele salva, quando Ele redime, quando Ele abençoa, quando Ele levanta. Ame as pessoas que Deus tem posto ao seu redor. Não mais fique apontando o dedo,
Não mais fique acusando, fique julgando. Não mais se interesse pela vida das pessoas por fofoca e maledicência. Eu quero que você peça perdão a Deus por toda avareza, quando você gostou de falar da falha de alguém, da vida de alguém. Isso entristece muito o Espírito Santo. Quando você tem prazer de falar quando alguém caiu, quando alguém pecou, quando você fica nessa porcaria de Facebook, querendo saber o que as pessoas fazem, o que as pessoas colocam, para que você tenha assunto e fique comentando. Peça perdão a Deus e diga ao Senhor: Senhor, eu quero amar o ser humano. Eu quero amar o meu próximo. E não é só para minha família ser abençoada, não. Não é só para minha família não ser visitada com maldição, mas porque eu quero me converter, Deus. Eu quero me converter de coração. Eu quero amar as pessoas. Eu quero amar as pessoas. Eu quero amar as pessoas. Eu quero que assentado mesmo você diga assim: meu Deus, eu olho para mim e o teu Espírito me mostra a quantidade de avareza. Eu te peço perdão. Eu quero me converter de verdade. Quero ser voluntário, generoso, bondoso. O único apego que eu quero ter é pela tua palavra, é pelo teu Espírito Santo. Eu quero aprender a dar, Jesus. Eu quero ser bom samaritano. Quero ser crente de verdade. Às vezes eu olho pessoas que só fazem bem para a própria família. Isso é egoísmo, isso é avareza. E os avarentos vão para o inferno. E eu não vou para o inferno, porque eu me converto para a generosidade, porque o meu Jesus é generoso. Para a bondade, porque o meu Jesus é bondoso. Para o cuidado que eu tenho que ter com as pessoas, porque o meu Jesus é cuidadoso. Então, Pai, em nome de Jesus, nesta terra, eu quero semear, porque o Senhor é aquele que dá a semente, e aquele que dá o pão, e aquele que abençoa as minhas mãos. E eu descobri nesta noite que eu posso abençoar minha família. Eu posso abençoar minha família por meio da generosidade, por meio da bondade, em nome do Senhor Jesus. Diga amém.